Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, foi fundado em 1984, no final da ditadura militar. O movimento nasce da luta por uma reforma agrária popular. Na década de 70, nós tínhamos um processo de expropriação muito forte. O MST nasce, de certa forma, de um lado, pelo trabalho da Comissão Pastoral da Terra, e do outro lado, por um grupo de pessoas que resolveram atuar na luta pela terra. Além de lutar pela terra, o MST também busca uma soberania alimentar, que envolve tanto a produção de alimentos para os assentados, quanto para abastecer regiões próximas. Segundo dados do próprio movimento, a produção de alimentos orgânicos do MST é muito expressiva. Um exemplo disso é que o movimento é o maior produtor de arroz orgânico do país. São produzidas cerca de 80 mil toneladas a cada safra. Desde o início, com compromisso de trabalhar alternativa ao agronegócio, aos convencionais, não uso de agrotóxicos nem de adubo químico. Os movimentos sociais organizados têm pautado a produção de alimentos como uma estratégia fundamental para a soberania dos países, né? Então, para a gente, produzir alimento no Brasil é garantir dignidade para o nosso povo, é garantir acesso à alimentação saudável e de qualidade. Desde o censo de 2006, a gente tem a dimensão de que 70% dos alimentos consumidos no Brasil são alimentos produzidos pela agricultura camponesa e familiar, né? Apesar de sua grande produção e mais de 400 mil famílias assentadas pelo Brasil, o MST vem sofrendo consequências negativas da falta de apoio do poder público. O Programa de Aquisição de Alimentos, por exemplo, foi criado em 2003 para sanar o problema da fome e incentivar a agricultura familiar. Esse programa passa por um sucateamento desde 2016, quando foi extinto o Ministério do Desenvolvimento Agrário. A gente falou que o programa ainda não acabou, mas a gente chegou a acessar no estado de São Paulo 50 milhões de reais nesse programa. E atualmente a gente tem no estado de São Paulo o volume de recursos de 800 mil reais para atender o estado todo. Então a gente sai de um patamar, né, de 50 milhões de reais e passa a 800 mil reais, o que é um número muito pequeno diante do nosso potencial de produzir e de combater a fome mesmo. Esses cortes acontecem pela predominância do fomento ao agronegócio, que prejudica o combate à fome e a atuação social dos movimentos camponeses. A América Latina, ela tem a sua origem no plantation, e a sua origem é de produzir commodity para exportação. E isso gera, evidentemente, o latifúndio, né? Ou seja, grandes propriedades, de maneira que esse movimento luta, né, desde o século passado, para tentar desenvolver uma agricultura sustentável na América Latina. Segundo dados de 2013 coletados pelo INCRA, das 5,6 milhões de propriedades rurais que existem no Brasil, 1,4% representam sozinhas 40% da área total de imóveis rurais. Então, não precisa abrir mais terras para a produção, já tem. Agora, por que não chega? Aí entra a decisão política, aí entra o poder público, o Estado, né? Nos últimos 4 anos, 2,8 mil hectares de terra foram destinados ao Programa Nacional de Reforma Agrária. Logo no início de 2019, o INCRA paralisou cerca de 250 processos de aquisição, desapropriação ou outra forma de obtenção de terras. Então, esse governo não é nada amigável, é adversário, é até inimigo, ele gostaria de eliminar. O movimento sem terra incomoda, porque aponta para a desigualdade, coisas que não funcionam direito. Acho que um principal impacto que a gente percebe com o fim dessas políticas públicas é um aumento do preço dos alimentos. Acho que tem um exemplo muito forte, por exemplo, que é o do feijão. O feijão é um alimento que é a base do povo brasileiro, uma base cultural muito forte no consumo de feijão, e a gente tem um processo de fim das políticas públicas que incentivam a produção de feijão. Enquanto o alimento for visto somente como uma mercadoria, realmente nós vamos ter pessoas passando fome.